8h04 de volta com o Manhã no Ar e a gente volta falando de esporte, porque após uma sequência de 9 derrotas e sem poder contar com a craque Marta, o Brasil estreou bem na Copa do Mundo Feminina e venceu a Jamaica ontem na França. Brasil estreou com vitória na Copa Feminina ao vencer Jamaica por 3-0. Os gols foram marcados por Cristiane, a camisa 11. A seleção brasileira agora lidera o Grupo C à frente da Itália. Com essa vitória, o Brasil manteve a tradição de sempre estrear em Copas Femininas com o pé direito. Nas 8 edições disputadas, a seleção sempre venceu no primeiro jogo do torneio. Cristiane disputa aos 34 anos seu 5º Mundial de Futebol. Com esse resultado, ela chegou aos 10 gols já marcados em Copas e está a 5 de Marta, a maior goleadora da história do torneio. Parabéns às nossas meninas e com essa vitória o Brasil está em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo Feminina. O próximo jogo das meninas da nossa seleção será no dia 13 de junho, quinta-feira, então já vamos preparar a torcida. E agora é a vez da seleção masculina de futebol, é amistoso preparatório para a Copa América. O Brasil enfrentou ontem, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a seleção de Honduras. Após um momento conturbado no extracampo e o corte de Neymar, o Brasil goleou Honduras por 7-0. Gabriel Jesus marcou 2 vezes, Richarlison, Roberto Firmino, Felipe Coutinho, Davi Neres e Thiago Silva também marcaram. Essa foi a maior vitória do Brasil no comando de Tite. O foco agora é a Copa América. A seleção brasileira estreia no dia 14 de junho, na sexta-feira, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. E a gente também, claro, fica na torcida. E falando em futebol, as inscrições para o maior campeonato de peladas do mundo, o Peladão, já estão abertas. As equipes têm até o dia 27 de julho para se inscrever. E quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é a Juliana Silva. Vai falar do Peladão, que é o maior campeonato de peladas do mundo. Tem algum pré-requisito, Juliana, para fazer essa inscrição? Quem tiver interessado faz o quê? Então, Adriane, falando de Peladão, o campeonato mais democrático do mundo, como você disse aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os dados do ano passado, mas os pré-requisitos para as inscrições os jogadores já terem aí toda a ficha técnica do time, né? Quando eles forem lá na sede do Peladão, que fica localizada na Avenida Joaquim Sarmento, lá no centro, eles já devem ter toda a ficha técnica, como por exemplo o número de jogadores, o nome deles, o nome do técnico e também a candidata à rainha do Peladão. Olha, logo no primeiro dia já tinham sido feitas 35 inscrições aí, onde 15 foram na categoria principal, 10 no Peladinho, 6 no Master e 4 no feminino. Ano passado, como eu disse aqui, foram 16 mil jogadores inscritos no Peladão, divididos em 740 times. Olha só quantas pessoas, isso porque não há um número aí de inscrição de times, né? Então muita gente participa. Quem já garante vaga esse ano é o Alvorada, que ganhou ano passado do Amigos da Betânia, ganhou no pênalti aí, deve ter sido uma competição acirradíssima e eu acho que você estava lá, Adriane. Você conferiu esse jogo de pertinho? Fala pra gente, porque eu ainda não estava por aqui na telinha da TV A Crítica, mas eu acho que você acompanhou de perto, né? Na final tinha jogo do Barezão, também estava acompanhando outra partida. Mas o fato, Juliana, é que a gente não vê o estádio, a Arena da Amazônia, tão cheia quanto numa final de Peladão, né? É muito difícil. Acho que o último jogo que eu vi tão lotado, o jogo aqui do Amazonas, foi quando o Iranduba estava disputando ali o Campeonato Brasileiro, com grandes chances de classificação e até de vitória, que aí o povo foi torcer mesmo. Agora o Peladão é sucesso, a arena sempre fica cheia, tem jogos em todos os bairros da cidade, um campeonato totalmente democrático e tem que ter rainha, né? Para os times da competição principal tem que ter a rainha, então as meninas já estão se preparando, porque se tem rainha,
tem peladão a bordo do reality, trazendo também as rainhas. E tem o seguinte, as mulheres que vão ficando, as rainhas que vão participando do peladão, por exemplo, elas podem fazer o time voltar à disputa mesmo depois de ter perdido. Então essa escolha é uma escolha que tem que ser bastante criteriosa, né? Para que o time se classifique e se perder em campo pode ter uma rainha que pode fazê-lo voltar. Então a gente lembra aqui para todo mundo de casa que as inscrições começaram, prepare seu time, monte todo mundo ali, e porque tem para todas as categorias, infantil, indígena, feminino, master e a categoria principal. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. De esporte, a gente fala de cultura. O Teatro Amazonas preparou uma programação especial para o público durante todo o mês de junho. Tem espetáculos de dança, música e teatro, e todo mundo pode participar. O Corpo de Dança do Amazonas invadiu o palco do teatro para apresentar o espetáculo A Mata. A apresentação de Tirar o Fôlego retrata a resistência das tribos indígenas que sobrevivem no resto de floresta deixado pela vida urbana. Mata é um trabalho que fala sobre a territorialidade indígena. O coreógrafo trouxe o mapa geopolítico do Brasil. Então a gente viu que meio que a civilização meio que empurrou, né, esse povo, né, oprimiu, e traduzimos através dos movimentos, através de cenas. Sumaia faz parte do grupo desde o começo da corporação. Para ela, a coreografia é um desafio diferente de tudo que já foi proposto ao CDA durante esses 21 anos. Emoção diferente, linguagem diferente, porque a companhia ela abrange várias linguagens, coreógrafos diferentes, né? Linguagem de trabalho. É um trabalho diferenciado de pesquisa corporal, pesquisa, maturação de movimento. Ele trabalha muito isso, a maturação de movimento para ficar orgânico. Essa foi a terceira apresentação da programação prevista para o mês de junho do Teatro Amazonas e a casa estava cheia. É maravilhoso, né? Porque é uma troca né? A gente se doa e a gente recebe também, a gente sente a energia do público quando ele tem essa empatia, tem essa troca, né? O público ficou encantado com o espetáculo da noite. Arrepiou, maravilhoso, lindo, balé contemporâneo, com uma característica bem amazônica. Incrível, sempre acompanho o trabalho e terceira vez que eu vejo. E é incrível, sou suspeito para falar. E a programação para o mês está apenas começando. Aqui no palco do Teatro Amazonas ainda vai ter muita música, dança, teatro, documentários, tudo isso até o final do mês de junho. Claro, toda essa programação você pode conferir no site da Secretaria de Cultura. Vale lembrar que a maioria desses espetáculos é gratuito. Uma oportunidade para você que ainda não conheceu o Teatro Amazonas de vir aqui prestigiar o que é da nossa terra. E quem já teve oportunidade de ir a Parintins fica encantado com a criatividade desse povo. Se você ainda não conhece, a gente te mostra agora uma família que vive da arte. E a cada peça, uma mais linda que a outra. Vamos conferir. Me faz enlouquecer, vem essa arena acender meu boi de pano. Gente, ó, repara só esse espaço. Aqui a gente percebe tudo de garantido e caprichoso. Tem o vermelho aqui desse lado, tem o azul desse outro. E para quem ainda não conseguiu decidir, tem o branco, tem amarelo, tem o verde aqui que as meninas estão trabalhando. Todo esse trabalho aqui é feito por uma família de artesãos. É o caprichoso! 1, 2, 3, vai! E quem está à frente de toda essa galera aqui é ela. É a Kátia. Tudo bem, Kátia? Tudo bom. Essa artesã super competente que já viajou o mundo levando a arte de Parintins. Inclusive, já foi até para a Itália, né? Conta isso pra gente. Isso. Olha só, é muito importante, sabe, assim, quando você tem um trabalho de qualidade, você sair. Para você sair, você precisa saber falar, você precisa fazer cursos e você precisa ser enxerida, entendeu? Porque eu sou muito ser parintinense, ser enxerida. Esse contrário é enxerido, bota pra correr essa contrariada. Kátia, como é que você faz essas miniaturas aqui
do boi de pano e do touro negro? Olha, todo modelado à mão. Se você quiser, eu faço um agora mesmo. Vamos lá, você. mostra pra gente aqui como é que você faz essa miniatura aqui. Os bois, que material é esse? Esse é borra de café. Borra de café. Isso, esse é um produto, olha só, o boi ele sai assim. Mas você espera secar, como é que é? Espera secar o boi. Gente, olha a habilidade dela. Esse é o boi. Então, assim, ele tem todo um processo. Então, gente, olha só, numa rapidez que a Kátia tá fazendo aqui, essa miniatura dos bois. Kátia, você faz exatamente esse trabalho há mais ou menos quantos anos? Olha, esse trabalho eu já tô com 20 anos fazendo. Olha aqui, ó. Sabe? Olha só, gente, fica perfeito. E tudo isso aqui é feito com borra de café. A Kátia até já se emocionou aqui ao citar o nome. A gente percebe que ela tá toda de vermelho, mas a Kátia, por conta de uma fatalidade, ela perdeu o seu lado azul, né? Que é o Gilberto Duque, grande artesão de Parintins, e ele não está, infelizmente, mais aqui entre a gente. Mas você decidiu continuar, né? Seguir com esse legado, seguir com essa missão. A gente até percebe aqui, você aí de casa, ó, a foto do Gilberto Duque, do artesão, está sempre aqui olhando por vocês, inspirando vocês. E assim como o Festival de Parintins, que todos os anos está sempre se reinventando, a Kátia também decidiu seguir e também se reinventa todos os dias, né? Isso, Kátia, a gente imagina a dificuldade, como é difícil para você. Para mim foi um choque, porque ele todo tempo estava à frente de tudo, né? Mas sempre ele me preparou, né? Olha, você precisa falar, você precisa se expressar, porque um dia eu não vou estar aqui, sabe? E eu nunca esperei que acontecesse isso, né? Mas aconteceu, né? Eu digo assim que eu agradeço muito o filho meu por me incentivar muito, porque eu cheguei à beira da morte. Aí quando ele morreu, todo mundo disse, ah, vai parar porque era o Gilberto que fazia tudo. Mas os filhos aprenderam a pintura, sabe? Fazer o produto aqui, daqui é o Gilberto Filho, sabe? Gilberto, como é para você dar continuidade ao trabalho do seu pai? Muitas vezes, né? Chega aquelas horas que eu tenho que... A mãe chega, olha, tem uma encomenda assim, tem que fazer isso. Aí eu sinto assim um medo, né? Poxa, era meu pai quem fazia. Aí eu venho aqui, eu peço força, né? Pô, tenho que fazer pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai. E acontece, né? Acontece, eu chego aqui e faço esses trabalhos, cara, que eu nunca tinha feito. Eu ajudava sim minha mãe a fazer outras coisas, né? Mas quem pintava, fazia as coisas principais era meu pai, né? E hoje em dia chegou um momento que eu tenho que fazer aquilo que o meu pai fazia, né? Seguir os passos, fazer coisas, inventar, reinventar, criar, né? Tudo isso ele fazia, cara. Caprichoso, grandioso, meu amor brincando vem. Amor perfeito que em tudo nos faz bem. Mas você decidiu seguir e toda a nossa equipe admira muito você, admira muito o seu trabalho e principalmente agora mais do que nunca admira a sua força. Tenho certeza, viu, que vai ser um sucesso. Quero muito te agradecer por ter nos recebido, porque você abriu as portas da sua casa, do seu ateliê para receber a nossa equipe. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Gente, eu agradeço muito, tô maravilhada, sabe, emocionada, sabe? Eu pensei até que eu não ia conseguir, mas Deus, ele dá muita força, sabe? Nossa Senhora, eu sou devota de Nossa Senhora. Então, assim, eu agradeço muito, muito obrigada. E a hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, aproximadamente 35% da população tem essa enfermidade. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais da metade nem sabe disso. Faz 5 anos que Edson descobriu que é hipertenso. Ele estava entre amigos e todos decidiram aferir a pressão. Quando chegou na vez dele, o susto, 21/16. Foi quando a gente estava reunido na casa do meu tio, né? Nessa época ele estava doente. A gente estava reunido fazendo churrasco, na verdade, né? E ele tinha que aferir a pressão dele de hora em hora, né? E nessa brincadeira, bora aferir de todo mundo. E quando chegou na minha vez, minha pressão estava lá em cima.
Aí desliga o aparelho, liga o aparelho de novo, troca a pilha, testa de novo. 21 por 15, 21 por 16. Aí acabou o churrasco para mim naquele dia, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas são atingidas pela pressão alta em todo o mundo. Aqui no Brasil, 35% da população possui a enfermidade. E segundo o Ministério da Saúde, a metade dessas pessoas não sabem que tem a doença. Silenciosa e perigosa. O cardiologista explica como ela acontece dentro do organismo. Esse aumento da pressão dentro das artérias, ele se dá de maneira gradativa, né? Inclusive, a maior parte das vezes, ele é muito relacionado ao próprio processo de envelhecimento. Com isso, durante anos, até décadas que essa pressão vai subindo, o indivíduo realmente não sente nada. Então, é uma doença silenciosa que, infelizmente, boa parte das vezes se descobre quando o paciente já apresenta alguma alteração grave, né? Algum problema de saúde mais grave. A pressão alta é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, o AVC. Em 2017, essas doenças causaram mais de 383 mil mortes no Brasil. Atenção para os fatores que contribuem para a pressão alta: envelhecimento, consumo elevado de sal, sedentarismo, obesidade e ansiedade. O especialista também fala sobre distúrbios que contribuem para o aumento da pressão. A gente tem um sistema de artérias do corpo que leva o sangue com oxigênio para todos os órgãos, que é como se fosse encanamento de uma casa, né? E dentro desse cano, dessas artérias, passa o sangue, rico em oxigênio. A gente considera como normal uma pressão até 14/9, mas lembre-se, esse valor é dinâmico, né? Então, o indivíduo vai correr, o indivíduo está sentindo dor, é normal que essa pressão passe a 14/9, mas assim que ele cessa o exercício, ela abaixa. Quando ela está constantemente acima de 14/9, ou a maior parte do tempo acima de 14/9, então, por exemplo, o paciente está em casa, vendo televisão, está tudo tranquilo, deu 17, deu 18, por exemplo, dá-se o diagnóstico de hipertensão. E o que é essa hipertensão? É uma força maior que o sangue está fazendo na parede dessas artérias. E é justamente nesse processo de ir machucando as artérias em que mora o grande perigo da hipertensão. Além disso, outro alerta: a menopausa deixa as mulheres mais propensas em ter a pressão alterada. A mulher tem uma questão que é pós-menopausa, né? O estrogênio é um hormônio que protege muito a mulher das doenças cardiovasculares. E os níveis pressóricos das mulheres, especificamente pós-menopausa, costumam se elevar bastante. Então, o do homem vai subindo de forma mais linear. A da mulher, ela se mantém boa até a menopausa, vamos dizer assim. Após a menopausa, ela dá uma subida, uma guinada bem importante. Então, no caso específico das mulheres, uma atenção redobrada após o período do climatério, o período da menopausa. O tratamento deve ser feito no consultório, mas é na qualidade de vida que a população pode, além de tratar, se proteger da doença. Independente do grau de hipertensão, se é hipertensão leve, moderada ou grave, o primeiro passo para o tratamento é mudar o estilo de vida. Tá? Não adianta o paciente se entupir de remédio se ele não adere aos bons hábitos de vida. Então, são exatamente aqueles que eu falei. Redução do consumo de sal, atividade física regular, perder peso, combater o estresse e a ansiedade, né? Isso com a ajuda de especialistas, inclusive. E no caso das hipertensões secundárias, tratar também o fator de causa. Então, distúrbio do sono, apneia, hipopneia do sono, tem que ser tratado. Problema da tireoide, problema do rim tem que ser tratado. Porque senão, ainda que o paciente tome as medicações, provavelmente não vai conseguir atingir bons níveis pressóricos. Nosso personagem, Edson, também teve que mudar seu estilo de vida. Fiz uma bateria de exame, né? Descobri que eu era hipertenso. E de lá para cá alimentação regulada, né? Esporte, caminhada. E o que ele sente em fazer parte do grupo de pessoas com pressão alta não deseja para ninguém. E deixa o alerta. Olha, eu vou te falar que não é muito bom, não. Porque a gente se priva de um monte das delícias da nossa culinária, né?
Mas é preciso, né, por uma questão de saúde, e a gente continua falando sobre esse assunto aqui, porque a hipnose é uma técnica que pode ser considerada um tabu para alguns. Mas aqui no Amazonas, ela tem ajudado no tratamento de pacientes com câncer do Hemoan. A alternativa para quem necessita de cuidados. Uma alternativa de cura. A hipnose de urgência é usada quando o paciente precisa de intervenção imediata, como, por exemplo, no caso de dor. O responsável pela hipnoterapia é este psicólogo clínico. José Braga ressalta os benefícios. Ela reduz o efeito colateral da quimioterapia. Todos os efeitos colaterais ela reduz dores, náuseas, vômitos, constipações intestinais, ansiedades. Então ela é aplicada porque graças à hipnose o profissional consegue se comunicar com a mente subconsciente do paciente. Quando você se comunica com a mente subconsciente, você faz aparecer a autoestima, a força de vontade, a determinação, a vontade de tratar, de curar. E a hipnose também ela desenvolve o poder autocurativo do organismo. A hipnose é validada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. O Hemoan é o primeiro hospital do estado a aderir à técnica em seus procedimentos clínicos. Mais de 130 pacientes foram submetidos e já relataram melhoras. Benedito Aguiar tem leucemia e está internado no Hemoan há 3 anos. Ele diz que sente dores nas costas, passou por uma sessão de hipnose. A programação da mente tira a náusea, insônias e dores. Quando o paciente entra em transe, já começa o processo terapêutico. Tem muitas doenças psicossomáticas que a nossa medicina tradicional muitas vezes não consegue. Com a hipnose a gente consegue, porque nós conseguimos ressignificar aqueles conteúdos subconscientes que ninguém tem acesso, só através de um processo de psicoterapia, e um dos mais indicados é a hipnose clínica. No despertar, o paciente percebe o efeito. Dor nas costas e consegui melhorar. Sinto ótimo e sinto bom o tratamento. Consigo dormir melhor. Outro que passou pela sessão foi Adriel Bindá. O garoto de 8 anos é diagnosticado com PTI, uma doença autoimune que destrói as plaquetas. Atualmente, ele reclama de alucinação auditiva. As causas ainda passam por investigação médica. Isso causa em Adriel um extremo medo. Veio então fazer o tratamento. E aí, como é que você está se sentindo? Muito melhor. A hipnose alivia também a preocupação da mãe ao ver a melhora do filho. Eu achei legal. Ele disse que se sentiu alegre e corajoso, né? E aí agora a gente vai continuar o tratamento. Os pacientes podem fazer de 1 a 3 sessões, dependendo da necessidade. Estudos sobre a hipnose iniciaram na década de 50 e apontam que, ao passar pelo processo, o corpo produz substâncias com funções anestésicas. O especialista explica que a hipnose usada nos atendimentos é a clínica, usada exclusivamente para tratamentos relacionados à saúde. E a ideia é que nós treinarmos os profissionais do Hemoan para que eles possam também utilizar essa técnica e começar até a difundir a hipnose clínica, né, no estado. E agora são 8h27 e você confere o que foi notícia aqui no Manhã no Ar dessa segunda-feira para você que começou o dia bem informado. Festa de Pentecostes reúne milhares de fiéis aqui na capital. A missa foi celebrada por Dom Sérgio Castriani no Sambódromo de Manaus. Homem não identificado é morto com pelo menos 13 facadas no São Raimundo. A vítima teria discutido com um rapaz antes do crime. E jovem que veio de Manicoré para a capital fazer o alistamento obrigatório nas Forças Armadas é morto ao reagir a assalto. Na zona norte da cidade, o corpo de um adolescente de 14 anos é encontrado dentro de uma cacimba e com as mãos amarradas. E mais da metade dos amazonenses está com o nome sujo na praça. Somos o 3º estado do país em maior número de endividados. E por falar em dinheiro, a Receita Federal abre hoje a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2019. Mais de 2 milhões de contribuintes terão um valor a mais na conta nesse mês. E para você saber se faz parte desse grupo, é só acessar o site. E ainda, o ministro Sérgio Moro cumpre agenda logo mais aqui na capital. A partir das 9 horas da manhã, ele deve reunir com autoridades e a imprensa e finaliza essa visita sobrevoando o Compage, o complexo penitenciário que é palco de vários massacres, né, desde 2017 até agora. Ele vem depois dessa crise no sistema
penitenciário aqui ao Amazonas. Vai se reunir primeiro com secretários de estados aqui do país inteiro, na verdade, para falar sobre o sistema penitenciário. Além disso, tem reunião com o governador Wilson Lima e reunião isolada com o prefeito Arthur Vigílio Neto. É isso que o ministro vem fazer aqui na capital e ao longo da nossa programação você vai ter todos os detalhes dessa visita que está sendo acompanhada pelos nossos repórteres e também pelo portal acritica.com. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um ótimo dia para você, um bom começo de semana. Fique com Deus. Não esqueça que amanhã, bem cedinho, a gente tem encontro marcado a partir das 6 horas e está vindo aí o Acrítica Kids. Ótimo dia. Tchau, tchau.